Depois de andar pouco mais de 5, 10 minutos dentre o Laguinho Pauxis, que agora está totalmente seco, uma parte esverdeada e a outra de praia, nós saímos da colônia Z19 rumo aqui aos pés da Serra da Escama. E é aqui que começa a nossa aventura. Os 4 canhões, eles são de fabricação alemã. Eles foram construídos no início do século XX. Uma característica, eles foram construídos em forma circular. Sua depreciação é por conta da ação do tempo e também a céu aberto. Mas o que o vandalismo proporciona é muito maior. Várias partes dos canhões já foram subtraídas. Os canhões participaram em eventos do cotidiano nacional, como a Revolução de 1924 e 1932. É possível encontrar inscrições rupestres ao lado do arsenal de guerra, desativado há mais de meio século. Porém, um lugar de ponto de partida para muitas descobertas históricas. Glória, apogeu. Aproximadamente 80 metros de altitude encontra-se uma estrutura subterrânea que foi construída para futuros ataques e até invasões do inimigo. Essa estrutura é conhecida como paiol. Ela tem aproximadamente 42 centímetros de espessura. É um bom esconderijo, caso houvesse alguma invasão. A construção dessa sentinela deu-se por conta da deficiência dos canhões instalados atrás do comando da Artilharia da Costa, o Forte Gurjão, que tinha seu arsenal também disposto em forma circular, apontados para o estreito do rio Amazonas, cobrindo um ângulo aberto em aproximadamente 90 graus. Porém, eram com base fixa. Os 4 canhões construídos no alto da colina, eles foram construídos de forma circular. E também tinha uma característica, automação mecânica. Isso significa que os 4 poderiam ser movidos horizontalmente, de lado a lado, e também verticalmente, de cima para baixo, possibilitando uma maior longitude e uma maior abrangência pelos canhões. Reza a lenda que um soldado, um sentinela, que atuava aqui no alto da colina, teria se envolvido com a esposa do comandante. Daí o comandante soube deste caso de adultério e arquitetou a morte do soldado. Um outro militar executou este sentinela. Os outros soldados acabaram sabendo dessa história e o corpo, como tinha sido enterrado aqui no alto para ocultar o fato da sociedade na época, recebeu uma cruz em homenagem pelos outros soldados. Só que esta cruz teria perdurado apenas até a década de 90. Hoje não há mais vestígios dela. Essa consequência, a história nos conta, né, algumas pessoas nos relatam, que foi um desentendimento, né, de uma ação dessa pessoa, que era o sentinela, que tirava serviço aqui, e por conta de uma traição, né, com o superior dele, e o superior, né, então designou que ele viesse para cá, né. Essa é a primeira narrativa que nós temos. Esse complexo ainda conta com ruínas da cisterna sob um poço para a captação, nas extremidades que aproximam a serra do rio Amazonas, e fragmentos estruturais de uma bomba de abastecimento de água, conhecida como burrinho, nas extremidades que ligam a serra ao lago Pauxis. Muito modernos para sua época, porém hoje obsoletos. Há registros que essa engenharia hidráulica abastecia a base militar, que era formada pelo antigo quartel, que hoje é a Casa da Cultura, o Forte e outros prédios que eram utilizados pelos militares. E logo depois, ela abastecia também a cidade. A estrutura recebeu esse nome pela semelhança com a cabeça dos padres da época. Mas hoje, muitos anos depois, o que se vê é um registro, um retrato do descaso. A estrutura está em ruínas e o que a gente vê aqui são pedras jogadas à margem esquerda do rio Amazonas. É o efeito do tempo, do vento, da chuva, a força do rio e o descaso, a falta de manutenção, de preservação por parte do poder público. Reza a lenda que uma ponte teria sido construída sobre o lago Pauxis para dar acesso aos soldados do quartel instalado na cidade, a base fortificada na colina.
O que sustenta esses relatos é justamente uma suposta ruína quadrilátera de aproximadamente 40 metros quadrados, que ainda deveria se encontrar na aba da serra às margens do Lago Pauxixa, e agora encoberto por terra e lixo. Ainda é uma incógnita esse túnel, pois as possibilidades são remotas pela engenharia da época. Um exemplo é justamente o Eurotúnel, interligando a Inglaterra à França, sob o Canal da Mancha, 40 metros abaixo, que foi inaugurado em 1994, após 8 anos de muito trabalho e um investimento de aproximadamente 16 bilhões de dólares, oriundo da França e da Inglaterra. Porém, não podemos afirmar nem descartar a existência desse túnel. Essa dúvida pode abrir precedentes para novas pesquisas. Até hoje, a possibilidade de encontrar esse túnel move muitos visitantes à Serra da Escama, com caminhada de aproximadamente 25 minutos pela vegetação, em um caminho íngreme, porém de fácil acesso até a colina, partindo do Lago Pauxis, e a volta com caminhada de 30 minutos em direção ao rio Amazonas, no local conhecido como... Se algumas coisas são uma incógnita, outras são fatos. O visitante é contemplado com uma vista panorâmica de todo o centro histórico de Óbidos, ao caminhar pelo Monte Esverdeado, encravado num ponto estratégico do maior rio do planeta, em densidade hidrográfica, na parte mais estreita e profunda, apelidada como Garganta Estreita. A serra tem seus encantos, sua própria essência e suas lendas. Talvez nunca saberemos de tudo. A certeza é que todos podemos ainda vê-la e contemplá-la